Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso sobre React. Nessa aula eu quero tentar desmistificar um pouquinho o que é o React, especialmente para quem já viu o React. Muitas vezes a gente já começa a aprender o React utilizando scripts mais avançados e parece então que tudo é uma caixa preta. Não é. A ideia do React é bem simples. Bom, vamos começar entendendo que o React é baseado em duas bibliotecas, o React e o React DOM. A biblioteca React é utilizada para criar elementos React, criar e manipular. Já a React DOM é utilizada para fazer a ligação entre os elementos React e os elementos do DOM, do Document Object Model. Então vamos ver como é que isso funciona de uma forma bem simples. Vamos começar lembrando o que é o DOM, o modelo de objetos do documento, Document Object Model. Eu estou aqui com um arquivo HTML vazio, index.html, não tem nada de misterioso nisso. Eu vou colocar no Visual Studio, eu vou colocar aqui a exclamação, que é um snippet para ele me construir meu código HTML, também não tem nada de misterioso nisso. E aqui no meu código HTML eu vou colocar apenas um div id igual a root, apenas um div vazio. E aqui embaixo eu vou colocar uma tag de script, que a gente vai executar um pouco de JavaScript. Bom, para quem já viu o JavaScript, sabe que com o JavaScript a gente pode manipular os elementos do documento, certo? DOM. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente pode criar um elemento HTML. Vamos criar um elemento parágrafo, um objeto parágrafo. Let parágrafo. Como é que a gente faz isso? Document create elements. E aqui nós dizemos qual é o elemento que a gente quer criar. P de parágrafo. Só fazendo isso, a gente já criou um elemento parágrafo. Vamos ver isso dando um console log. Console log parágrafo. Aqui eu vou utilizar o GoLive, que é o Live Server, que é um servidor que a gente pode colocar aqui, é uma extensão do Visual Studio, que ele cria um servidor HTTP local. Se você não tem esse Live Server instalado, procura aqui nas extensões Live Server. Ele vai achar Live Server e clica em Install. O meu já está instalado, então não preciso fazer nada. Bom, fechar aqui, vou voltar. Basta clicar lá em Go Live, que ele vai rodar esse servidor para a gente. Bom, não tem nada aqui, né? Porque a nossa página HTML ela só tem um DVD root vazio. Mas se a gente for lá nas ferramentas do desenvolvedor, aqui nos três pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, ou clicar em Ctrl Shift I, e for aqui em console, veja que aqui no console está um elemento parágrafo. Vamos voltar aqui no Visual Studio e vamos colocar um texto nesse elemento. Parágrafo, ponto, inner text igual olá mundo JavaScript. E agora eu vou colocar esse parágrafo como um filho do nosso ID root. Document get element by ID root. Eu estou pegando o elemento raiz, essa div, e vou adicionar como um filho. Ponto, append, child, parágrafo. Posso até tirar o console log, vou comentar. Agora se eu voltar lá para o navegador, veja, olá mundo JavaScript. Quer dizer, eu utilizei o JavaScript para interagir com a página, para criar um elemento, criar um objeto e colocar esse elemento como filho do root. Agora vamos fazer a mesma coisa ou algo bem parecido utilizando React, para ver que o React é capaz disso. Primeira coisa, vamos voltar aqui na página do React e vamos importar esses scripts. Como eu falei, são dois, o React e o React DOM. Esse aqui é a versão de desenvolvimento, podia ser a versão de produção, tanto faz. Vou lá, vou colocar a versão de desenvolvimento. Deixa eu comentar aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte.
vamos criar um parágrafo, mas não um objeto, não um elemento HTML. Vamos utilizar React. React create elements. E aí a gente tem três inputs. O primeiro é o tipo de elemento, P, que a gente quer botar o elemento parágrafo. O segundo input, a gente coloca os atributos desse elemento. Como esse P não vai ter nenhum elemento, nenhum atributo, vou colocar null. E por fim, o terceiro item, o terceiro input, é qual vai ser o filho desse elemento. Certo? O filho, no caso, vai ser apenas um texto. Olá, mundo, React. Pronto. Com isso eu criei um elemento React. Vamos dar um console log nesse parágrafo, ver exatamente o que foi isso. Voltar aqui. Veja, isso aqui não é um elemento do DOM. Certo? Isso aqui nada mais é que um objeto JavaScript. Ele está criando aqui informações sobre o meu elemento React. Ele está dizendo que ele é um elemento tipo parágrafo, type P, que tem um filho do tipo Olá, mundo, React. Certo? Quando eu criei em JavaScript, ele já criou um elemento do DOM. Isso aqui não é um elemento do DOM. Isso aqui é um elemento do DOM virtual, que a gente diz. Porque ele não é um elemento do DOM. Ele é apenas um DOM virtual. Ele tem informações sobre o que ele quer criar, mas ele não criou ainda. Para transformar esse elemento React num elemento do DOM, a gente vai usar o React DOM, aquela segunda biblioteca que eu falei. React DOM, a função render, aí eu vou passar o elemento que eu quero transformar num DOM, parágrafo, e aonde eu quero colocar esse elemento. Bom, eu quero colocar esse elemento aqui no root. Então, vou lá dizer documents get element by id root. Agora vamos voltar lá. Veja, olá, mundo, React. Quer dizer, o que a gente fez? Primeiro, a gente criou um elemento React, que novamente não é um elemento do DOM, utilizando a biblioteca React, e depois a gente transformou esse elemento React num elemento do DOM de verdade. A ideia do React basicamente é essa. Ele cria e manipula elementos virtuais, que é muito mais rápido de manipular, e depois ele vai comparar, à medida que a página vai mudando, como é que esse DOM virtual está mudando, e aí vai atualizando o DOM real. Então ele consegue manipular o DOM, o Document Object Model, de uma forma muito mais rápida do que outras bibliotecas JavaScript conseguem. Certo? Nesse nosso exemplo aqui, a gente utilizou ele para uma coisa muito simples, mas ele pode ser utilizado para coisas muito mais complexas. Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre React.